Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula de citologia, direto ao assunto, direto ao ponto, hoje sem perder tempo, né? Vamos lá, então nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre as estruturas celulares, né, o citoplasma e as organelas citoplasmáticas, né? Ou seja, aqueles componentes estruturais ou internos que existem em diferentes células e que estão de formas dispersas ou organizadas dentro da célula e que exercem algumas funções ou alguns tipos de funções, né? Então, nós temos os lisossomos, né? Organelas membranosas citoplasmáticas formadas por membrana lipoproteica única. Então, vamos lembrar, lipoproteica são as membranas formadas por moléculas de gordura e proteína, né? Arredondada em forma de vesículas e que contém em seu interior mais de 80 enzimas hidrolisantes diferentes, ou seja, são vesículas, são cápsulas dispersas dentro da célula contendo enzimas hidrolisantes, né? Ou seja, que servem aí para várias funções hidrolisantes porque são hidrolizadas, né? Porque são quebradas pela água, por isso que elas estão dentro de uma vesícula protegida, né? Então as enzimas lisossômicas são sintetizadas pelos ribossomos no retículo endoplasmático granular e armazenadas no complexo de Golgi. Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês que alguns produtos, alguns componentes que são processados, né? E agora nós vamos falar especificamente dos lisossomos enzimáticos, né? E que são processados nos ribossomos presentes no retículo endoplasmático granuloso, geram como produto, geram como resultado esses componentes que são armazenados no complexo golgiense. Lá dentro do complexo golgiense fazem suas funções ou exercem as suas funções, né? Então, onde são modificadas e ficam prontas para realizar a digestão de macromoléculas provenientes do exterior ou de macromoléculas da própria célula. Então, os lisossomos fazem a digestão de macromoléculas. Como que eles fazem a digestão? Através das enzimas. Fazem as quebras dessas macromoléculas, né? Normalmente as pontes de hidrogênio, as cadeias de carbono, certo? As cadeias proteicas. Então, essas enzimas lisossômicas que estão dentro de um lisossomo fazem esta quebra, essa desagregação dessas macromoléculas, tanto macromoléculas que foram ingeridas para dentro da célula, né? Ou resultantes de alguma disfunção, de alguma quebra de membrana, como a gente já viu, que são processos residuais, né? Da própria célula, tá? Então, enzimas lisossomais ou lisossômicas realizam a digestão intracelular de macromoléculas variadas. Então, enzima lisossomal, nuclease, lembra que tudo que é ase é uma enzima. Protease, lipase, fosfatase, né? Então, são enzimas relacionadas às substâncias do núcleo, como DNA e RNA. Protease, né? São as enzimas que fazem as quebras das proteínas. Lipase são as enzimas que fazem as quebras dos lipídios, né? Fosfatase são as enzimas que entram no processo de quebra dos fosfatos, né? Ou das bases fosfatadas, certo? Então, cada tipo de enzima tem a sua função específica
dentro da célula. Neste caso, como nós estamos falando das enzimas lipossomais ou lipossômicas, nós estamos falando da quebra de algumas macromoléculas, por exemplo, macromoléculas de proteínas, de gorduras, que são os lipídios, né, de fosfatos, fósforos, componentes com fósforo, né, ou mesmo de RNAs e DNAs, tá? O interior do lisossomo apresenta pH ácido, tá? Então, dentro do lisossomo, dentro da vesícula lisossômica, o pH ou o ambiente é ácido, né? 4,8 normalmente, necessário ao funcionamento dessas enzimas lisossomais. Então, as enzimas precisam de um ambiente ácido para que possam serem ativadas e terem suas funções eficazes, certo? Então, o pH das soluções intra- e extracelulares apresenta um valor em torno de 7, né? Então, o pH dentro da célula ou fora da célula normalmente possui pH 7, que é o pH onde a grande maioria das reações químicas acontecem, orgânicas, né? Quando a membrana lisossomal se rompe, tá? Então, aquela vesícula tem uma membrana chamada membrana lisossomal. Então, existe um padrão, né? Membrana citoplasmática, que envolve o citoplasma. Membrana nucleica ou cariomembrana, que envolve o núcleo. Membrana do complexo de Golgi, membrana do retículo endoplasmático. Membrana mitocondrial, que envolve a mitocôndria. Então, tem uma estrutura de raciocínio aí que vocês devem seguir. Então, se nós estamos falando de membrana lisossômica, quer dizer que são as membranas dessa vesícula do lisossomo, que também sofrem quebras, que também sofrem aí decomposição ou descomposição, né? Desestruturação. Então, derrame, quando isso acontece, quando parte essa enzima por alguma reação que nós vamos ver mais para frente, por que há essa quebra dessas membranas, né? Por alguma razão, então elas liberam essas enzimas para dentro do citossol. O que é o citossol? É o hialoplasma, né? Certo? As enzimas apresentam dificuldade para reagirem e autodestruírem a célula. Então, por quê? Por que quando as enzimas lisossômicas que estão lá dentro da vesícula se rompem, elas apresentam dificuldade para reagir com o citoplasma, com o citossol, com o hialoplasma? Por causa do pH. O pH das células intracelulares e extracelulares, em torno de 7, reage com o pH do interior da vesícula lisossômica, que é em torno de 4,8, né? Então, se muitos lisossomos se romperem ao mesmo tempo, lançando suas substâncias numa mesma região celular, pode haver a destruição da célula, a autólise, destruição de si mesmo. Por que isso acontece? Vamos supor que nós temos uma célula, e nesta célula nós só temos um lisossomo. Então, esse lisossomo é mínimo, é uma porção muito pequena da célula em si. Então, se ele se romper, ele não vai afetar muito o local onde ele se encontra. Agora, vamos supor que dentro de uma célula nós tenhamos vários lisossomas, muito lisossomos, e todos eles se romperem ao mesmo tempo por alguma desordem química, alguma disfunção química. É assim que acontece com o nosso organismo quando nós adoecemos, quando nós temos alguns problemas de digestão, seja de que for, né? Isso acontece, são essas disfunções químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Então, todos esses lisossomas se rompem e liberam suas enzimas, né? Lembrem-se, a função dessas enzimas são destruir macromoléculas, então elas acabam destruindo ou alterando o pH da célula, e aí com a alteração desse pH da célula, esse pH se torna propício para a ação da enzima.
Se tornando propício à ação da enzima, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir todas as macromoléculas ou as macroorganelas ou as organelas que estão dentro da célula e, por fim, vai destruir também a célula. Então, é esse o raciocínio que vocês têm que entender. É o conceito de saturação. Se nós colocarmos, por exemplo, uma colherzinha de água, de açúcar num copo da água, nós vamos mexer e aquele açúcar vai se dissolver, né? Então pode ficar um gostinho de açúcar, que se for o sal a mesma coisa. Se a gente colocar muito açúcar e muito sal, vai alterar, vai ficar uma água muito salgada ou muito doce, até o momento que a água não conseguir mais dissolver todo aquele açúcar ou todo aquele sal, ela vai atingir seu ponto de saturação. Isso acontece com as células também, e aí acontece que as células se saturam e também vão se romper, vai morrer essa célula vai se autodestruir ou autólise, né? Devido à forte alteração do pH do citoplasma do hieloplasma, tá? Então, a regressão da cauda dos girinos se faz dessa forma, né? Então, os girinos, vocês sabem que é uma forma intermediária de desenvolvimento dos sapos, né? Do ovo até o adulto, ele tem uma forma intermediária larval, né? Vamos dizer assim, larval, na forma de girino, conhecido como girino, que apresenta uma cauda, né? O sapo adulto não apresenta esta cauda. Então, como que ele faz a dissolução dessa cauda? Como que o girino faz a dissolução dessa cauda? Essa cauda é formada por proteínas, por lipídios, por tecidos, né? Por núcleos, né? Ele faz a liberação dessas enzimas lisossômicas. Essas liberações vão fazer com que a cauda se dissolva, né? Vai fazer a autólise da cauda. E aí, então, os girinos se desenvolvem na forma adulta sem cauda, né? Tá? O material resultante da digestão das células da cauda é todo absorvido, entrando na circulação sanguínea e sendo distribuído ao resto do corpo, onde será aproveitado no metabolismo. Então, todo aquele material da cauda, ele não foi para o meio ambiente, ele não foi jogado fora, né? Ele foi reabsorvido pelo próprio organismo do girino, né? Para seu desenvolvimento como material nutritivo, como um material aí através da fagocitose, né, pinacitose, que a gente já viu em outras aulas, as outras células do organismo reabsorveram esse material, servindo como nutrientes para seu próprio desenvolvimento, sua própria alimentação, né? Então, a função dos lisossomos: digestão e reciclagem de macromoléculas de diferentes origens, né? Então, a gente já falou aqui bastante sobre isso: digestão e reciclagem de macromoléculas, né? Então, constantemente isso está acontecendo. Então, por exemplo, se uma mitocôndria, por alguma razão, sofreu uma mutação, sofreu uma disfunção, uma quebra, ela vai ser incorporada lá dentro do complexo de Golgi, né? E os lisossomos vão atuar, fazendo então a digestão dessa mitocôndria, certo? Mesma coisa para os cloroplastos, parte do complexo de Golgi, parte do retículo endoplasmático, parte do DNA, do RNA e assim todas as demais organelas, tá? Então, nós temos duas diferentes origens, né, dessas macromoléculas. Heterofagia é o englobamento e digestão de partículas estranhas às células. Então, quando essas partículas vêm de fora da célula, não são da célula, por exemplo, um nível baixo de vírus, de fungo, de bactéria, né, ou de um outro elemento, de um outro componente, tá? Proveniente do meio externo, um protozoário, né? Então, bactérias, restos de tecidos, protozoários, fungos, ou autofagia.
A autofagia é o processo de autodestruição da célula, que então são as macromoléculas ou as organelas ou as estruturas da própria célula, que não foram incorporadas ou englobadas de fora para dentro. Elas estão dentro da célula, mas por alguma razão ou perderam a função, que nem é o caso das caudas dos gerinos, ou perderam a função, ou estão com alguma deformidade, ou perderam sua capacidade de exercer sua função. E aí então os lisossomos, ou as enzimas lisossomáticas, fazem a destruição desta macrocélula, desta célula. Então, englobamento e digestão de estruturas pertencentes à própria célula. Englobamento por quê? Pelo complexo Golgiense, onde vão atuar os lisossomos, né? Fenômeno comum e se destina a vários propósitos, como eliminação de partes desgastadas e poucos operantes das células, ou reciclagem completa de uma célula. Então, pessoal, esse processo é muito importante, porque é assim que se purifica, por exemplo, o sangue do rim, é assim que se purifica o sangue, assim que se purifica células, organismos, se combate infecções de fungos, de bactérias, de vírus, ou seja, de corpos estranhos. Se forem de fora da célula, a gente já sabe que é heterofagia. Se for de dentro da própria célula, né, organelas que não têm mais função, não têm mais uma atividade eficiente, autofagia, porque a célula consome a sua própria estrutura, né? Outra função dos lisossomos, dos neurônios e hepatócitos, né? Células do fígado, como eu falei, no rim, no fígado, né? Existem estes processos de purificação, né? Então, reciclagem ou limpeza do sangue, ou limpeza das células, né? Reciclam todos os seus componentes, menos o material genético. Então, reciclam todos os componentes da célula, menos o material genético, menos o DNA, né? Que compõe aí a estrutura da célula, né? A estrutura genética da célula. Então, todos os meses, e assim deixam suas estruturas citoplasmáticas sempre jovens. Então, todos os meses, nossos rins, nosso fígado está depurando o nosso sangue, está limpando o nosso organismo, todo o nosso organismo, né? Eliminando tudo que não está bom, eliminando todas as infecções, todos os restos de tecidos, de organelas que não funcionam ou que não tem mais função dentro da célula ou do organismo, ou que já não tem mais o seu vigor 100%, né? Então, anatomia do lisossomo. Então, aqui a gente consegue ver uma membrana, ela é formada por aquela dupla camada lipídica, mais a parte proteica, né? Estrutura de enzimas hidrolíticas, então estão lá as enzimas hidrolíticas ou as enzimas lisossômicas, né? Que vão servir para várias funções de desagregação, destruição, consumo, descaracterização, desmaterialização de macromoléculas e outros componentes, tá? Ok? Quando uma partícula estranha se aproxima da membrana plasmática, né, receptores químicos sinalizam para que ocorra uma deformação, emissão de pseudópodos ou invaginações, promovendo o englobamento da partícula. Este processo chama-se de endocitose dentro, né? E envolve o gasto de energia. Quando a endocitose engloba a partícula sólida, ela chama-se fagocitose. Então a gente já viu isso, né? Então nós temos, por exemplo, quando uma partícula estranha se aproxima da membrana plasmática, o que acontece? A membrana plasmática forma os pseudópodos ou as invaginações, né? E essas invaginações vão acabar incorporando ou englobando aquele elemento estranho. Isso acontece devido a reações, ações que são acionadas quimicamente e fazem com que a membrana plasmática forme essas
invaginações ou pseudópodos, né? Então, se isto acontece para dentro da célula, é chamado de endocitose. Se acontece para fora, é chamado de fagocitose, quando esta englobação ou este englobamento é de uma partícula sólida. Quando ele for de uma partícula líquida, a gente sabe, chama pinocitose. Então, na membrana plasmática, que emite esses pseudópodos ou falsos pés que englobam e formam uma vesícula, né? Então, vocês lembram, ela vai englobar, vai formar uma vesícula que penetra no interior do citoplasma, né? O interior citoplasmático é chamado de fagossomo. Então, aquela vesícula de incorporação, de englobamento de uma partícula sólida, é chamado de fagossomo. Então, por meio da fagocitose, as células podem realizar englobamento e destruição de partículas estranhas, como bactérias, realizando a defesa orgânica. Então, quando tem uma bactéria na membrana plasmática, um vírus, um fungo, a célula pode incorporar e aí ela vai criar uma outra membrana dentro dessa vesícula, né, chamada fagossomo, vai ali fazer o que? A ação das enzimas e a destruição daquela partícula, seja ela nociva ou não. Se ela não for nociva, vai servir de síntese de nutrição, né? Vai servir para nutrição da célula. Se ela for um agente patogênico, ela vai servir de destruição daquele agente patogênico, então como um mecanismo de defesa, né? Outra função da fagocitose é englobamento de partículas para obtenção de alimentos, como nos protozoários. Então, os protozoários, a gente sabe que são aqueles seres unicelulares, né? Alguns são procariontes, né? Então, o que eles fazem? Eles também fazem esse processo de englobamento de partículas na superfície das suas membranas. Por quê? Porque eles não têm sistema digestório. Então, eles se alimentam a partir da fagocitose, né? Ok? Formando o mesmo processo de invaginação, pseudópodos, formando uma vesícula chamada fagossomo, aí a ação das enzimas que dissolvem aquela macromolécula e transformam em alimentos, né? Tá? Ok? Ou se não, para a remoção de células mortas, como a gente viu no corpo humano, se faz por fagocitose, evitando assim a proliferação de bactérias e realizando a limpeza de tecidos, né? Então, já falei para vocês várias vezes que pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Quando o englobamento é de partículas líquidas, ok? A membrana plasmática realiza pequenas invaginações que envolvem as gotículas e internalizam pequenas vesículas contendo líquido englobado. É pinacitose. Qual a diferença? Na fagocitose há a formação dos pseudópodos. Na pinacitose, que é o englobamento de partículas líquidas, há a formação de um canal interno. Aí, quando este canal interno é formado, a partícula líquida é englobada, as membranas plasmáticas voltam a se unir e formam a vesícula, né? Na fagocitose, há a formação dos pseudópodos, aí se fecha, essa vesícula, né? E aí ela é absorvida para dentro da célula. Então essas são as diferenças entre pinacitose e fagocitose. Então aqui nós temos um exemplo, né, de secreção, né? Olha aqui. Então nós temos a formação de vesículas, certo? Nós temos aqui um complexo de Golgi, né? Ok? Que está incorporando essas vesículas, tá vendo? Estão incorporando as vesículas para fazer a digestão. Aí nós temos a fase trans e a fase cis do complexo golgiense. Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, também faz a liberação, a incorporação de enzima dos fagossomos ou pinassomos, né? Faz a síntese e também faz essa troca, tá? Então esse é um processo realizado constantemente, né? Tá? Então aqui tem um esquema para vocês, o ribossomo primário, né? Que muitas vezes
é gerado, é formado aqui no complexo de Golgi, dependendo, já falei para vocês, dependendo do que é incorporado no complexo de Golgi, né? Tem uma função, tem uma característica, certo? Esses ribossomos às vezes são liberados no citoplasma, né? Ok? E aqui no retículo endoplasmático rugoso a mesma coisa acontece, né? Tá? Formação de vesículas, essas vesículas são lançadas para o complexo de Golgi, para a face cis do complexo golgiense, que vão ser incorporados, processados, vão sofrer ações das enzimas lisossômicas, vão formar aí ribossomos primários que vão ser liberados para o citoplasma, tá? Ok? Então, as vesículas que englobam os líquidos são chamados de pinossomos. Então, eu falei dos fagossomos e dos pinossomos, né? Por meio da pinacitose, a célula absorve lipídios e determinados hormônios para o metabolismo celular. Por que ela absorve? Por que ela incorpora isso? Para ir lá para dentro do complexo de Golgi ou golgiense e fazer suas sínteses, fazer suas quebras para liberar esses lipídios, liberar estes hormônios para atender às necessidades da própria célula. Então, os fagossomos e os pinassomos se fundem aos lisossomos primários, bolsas repletas de enzimas digestivas hidrolisantes, né? Formando nova estrutura que são os lisossomos secundários. Então, lá dentro, né, do complexo golgiense, onde os fagossomos e pinassomos se fundem aos lisossomos primários, que são bolsas repletas de enzimas digestivas hidrolisantes, já falei para vocês, formando nova estrutura que é o lisossomo secundário. Então nós temos um lisossomo primário lá dentro do complexo golgiense, nós temos um pinassomo, um fagossomo, que vai entrar no complexo golgiense, que vai se fundir ao lisossomo primário, vai dissolver aquela macromolécula, aquela estrutura, um lipídio, uma proteína, né? Ou um vírus, um agente patogênico, vai dissolvê-lo, vai destruí-lo e daí vai formar o lisossomo secundário, tá? Então, lisossomo secundário, aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, né, no complexo golgiense, é o local onde ocorre a digestão das macromoléculas englobadas. Então, é o lisossomo primário mais o fagossomo mais o pinassomo que vai gerar, então, o lisossomo secundário e ali vai fazer a transformação daquela estrutura molecular interna, né? Tá? E vai absorver o material, né, que vai ser utilizado ou não, certo? Se não for um material de interesse da célula, ela vai fazer a secreção desse material para o meio externo. Se não, ela vai incorporar para atender às suas demandas nutricionais. Então, por ser o local da digestão das macromoléculas, o lisossomo secundário também é denominado de vacúolo digestivo. Então, muitas vezes a gente vê a gente vê as estruturas chamadas vacúolos digestivos. O que são esses vacúolos digestivos? São os lisossomos secundários. Por quê? Porque eles estão unidos, né? O lisossomo primário com o pinassomo ou com o fagossomo. Vai haver as reações químicas, né? A ação das enzimas lisossomáticas que vão destruir aquela estrutura que se uniu ao lisossomo primário. Então, são chamados os lisossomos secundários ou os vacúolos digestivos celulares. Então, após a digestão, as moléculas englobadas se transformam em micromoléculas que são liberadas e utilizadas pela célula do metabolismo. Então, se for de interesse da célula, elas serão utilizadas. Se não for de interesse, elas serão expulsas, né, secretadas de dentro da célula. Algumas moléculas não serão aproveitadas por não terem sido digeridas ou porque são tóxicas. Então, por uma reação, uma identificação química, o organismo, a célula,
percebe que aquela micromolécula ou macromolécula não é interessante, não é benéfica para a sua saúde, não vai lhe fazer bem, é um agente patogênico, é tóxica, então ela não vai usar aquela macromolécula, ela simplesmente vai incorporar, gerar o lisossoma secundário, vai quebrar, vai transformar aquele produto que está lá dentro, mas vai secretá-lo para o meio externo da célula. Tá? Então, essas moléculas estão contidas no que sobrou do vacúolo digestivo, tá? Que passa a chamar-se de vacúolo residual. Então, depois que o lisossoma secundário reagiu, quebrou, degustou, se alimentou, utilizou tudo que ele queria utilizar, se sobrar alguma coisa, passa a ser, então, um chamado vacúolo residual, então, porque tem um resíduo ali dentro daquele vacúolo que não vai ser aproveitado pela célula. Então, o que ele vai fazer? Pum! Mandar para a membrana plasmática e mandar para fora da célula, tá? Ao ser arrestado para o hialoplasma, toca e funde-se a membrana plasmática, tá? Formando uma estrutura de eliminação de restos de digestão. O processo de eliminação desses resíduos não aproveitáveis da digestão intracelular recebe o nome de plasmatose ou plasmocitose. Então, esse processo de eliminação dos resíduos não aproveitados na digestão intracelular recebe o nome de clamatose ou plasmocitose. Né? Ao processo da célula promover a saída de uma molécula por meio da membrana plasmática, dá-se o nome de exocitose. Lembra da endocitose, que era a absorção? Agora nós temos a exocitose, que é a secreção, a expulsão daquilo que não serve mais para a célula. Né? Portanto, plasmocitose é um exemplo de exocitose. Então, exocitose é o fenômeno de expulsão, secreção do que não é necessário para a célula. Endocitose é o fenômeno de englobamento, de agregação, de absorção para que seja utilizado ou destruído dentro da célula, né? Tá? Ok? Então, os lisossomos também podem participar do processo de digestão extracelular, ou seja, que acontece fora da célula. Como que eles fazem isso? Os lisossomos se rompem e liberam suas enzimas para fora da célula, por exocitose. Então, agora, por alguma razão, a célula desencadeia o processo e a informação de que os lisossomos precisam liberar suas enzimas para atuar sobre alguma molécula, algum agente que está na superfície da membrana plasmática. Então, esses lisossomos, essas enzimas lisossomáticas são liberadas para atuar na destruição dessa molécula. Tá? Digestão e reabsorção dos fragmentos de ossos após uma fratura. Então, quando nós temos uma fratura, quando há uma consolidação dos nossos ossos, então alguns resíduos ficam aí e precisam ser digeridos. Então os lisossomos são liberados para a superfície externa da membrana plasmática para dissolver esses resíduos ósseos, né? Como? Através das enzimas de proteínas que são formadas ou que dão origem aos ossos. Então, lisossomos são imprescindíveis para a regeneração óssea. Então, é dessa forma que acontece a regeneração óssea. Bom, a gente falou que os lisossomos também atuam na limpeza, purificação do sangue, do fígado, do rim, de outras organelas, de outros tecidos, de outros órgãos, né? Então, a presença dos lisossomos ela é fundamental para manter a saúde da célula, a limpeza da célula, né? Claro que se tiver muita liberação de enzimas lisossomáticas, acabará havendo a destruição da célula ou do tecido ou das organelas. Por isso que na biologia a gente tem que entender esses processos, entender como que funciona. Não é assim, não tem um raciocínio, mas tem uma ação, uma
um desencadeamento químico gerado por receptores químicos que acabam desencadeando todos esses processos de síntese, construção ou reação ou destruição, ou seja, síntese metabólica, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de citologia. Revejam, estudem, conceituem, gravem os conceitos, né? Entendam, interpretem os conceitos, interpretem por que eles acontecem, criem esse raciocínio e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.